Olá, irmãos! Vocês já se perguntaram por que algumas pessoas conseguem ouvir e ver espíritos enquanto outras não? Será que os sinais que você sente podem ser de mediunidade? Mediunidade é a capacidade de perceber ou se comunicar com espíritos e se manifesta de diferentes formas. A verdade é que todos nós temos algum grau de mediunidade, mas ela se manifesta de maneiras e intensidades diferentes. Hoje, vamos falar sobre esses diferentes tipos e explorar sinais físicos comuns de mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade. A clarividência é a capacidade de ver espíritos, auras ou outras manifestações espirituais. Essas visões podem ser nítidas, como ver uma pessoa vívida, ou mais etéreas, como sombras ou luzes. Por exemplo, você pode ver figuras ou formas quando está prestes a adormecer ou acordar. As histórias de crianças com amigos imaginários ou que dizem ter visto um parente já falecido são exemplos comuns. As crianças possuem uma abertura maior para esse tipo de coisa, mas à medida que crescem e formam suas crenças, ou ouvem que isso é coisa da cabeça delas, essa capacidade pode diminuir bastante. Outras pessoas ficam aterrorizadas com o que veem e podem bloquear este dom por medo. A clarividência é a habilidade de ouvir vozes, sons ou músicas que não têm origem física. Isso pode acontecer de forma clara, como se alguém estivesse falando ao seu lado, ou de forma mais sutil, como pensamentos que surgem na mente. Por exemplo, você pode estar sozinho em casa e ouvir alguém chamar o seu nome. É muito comum ouvir relatos de alguém dizendo que uma voz falou comigo. Esse é um bom exemplo de clarividência, onde pessoas recebem esse tipo de comunicação para trazer orientação para suas vidas. Em casos mais negativos, podem ouvir vozes falando coisas não tão boas, o que lembra muito as descrições de esquizofrenia. Inclusive, seria a esquizofrenia uma mediunidade mal trabalhada? Comente sua opinião. Se você estiver gostando deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal Feito no Santo e compartilhe com os amigos. Outro tipo de mediunidade é a canalização, onde o médium serve como um canal para transmitir mensagens de espíritos ou seres de outras dimensões. Durante a canalização, o médium pode falar, escrever ou criar arte sob a influência direta dessas entidades, permitindo que suas mensagens sejam comunicadas de maneira clara e direta. Essa forma de mediunidade é frequentemente usada em sessões espirituais para fornecer orientação e insights. A canalização também pode ser exemplificada com aquele momento que um familiar ou um amigo faz um simples comentário e para você serve como uma resposta para solucionar um problema. Estou trazendo exemplos assim para facilitar sua compreensão. A psicografia também é uma canalização e é a capacidade de escrever mensagens ditadas por espíritos. Isso pode acontecer de forma consciente, onde o médium sabe o que está escrevendo, ou inconsciente, onde ele não tem controle sobre a escrita. Muitos livros espíritas famosos foram escritos dessa maneira, como os de Chico Xavier. A mediunidade premonitória é quando a pessoa tem visões ou sonhos sobre eventos futuros. Muitas pessoas experimentam sonhos premonitórios que podem ser claros ou simbólicos. Por exemplo, sonhar com água pode significar uma mudança na vida. Esse tipo de mediunidade também pode se manifestar como um déjà vu, onde a pessoa sente que já viveu uma determinada situação antes. A projeção astral ocorre quando a pessoa sente que seu espírito está fora do corpo físico e pode observar o ambiente ao seu redor de uma perspectiva diferente. Por exemplo, durante a pandemia, algumas pessoas relataram ver a si mesmas e a cena ao seu redor como se estivessem olhando de cima. A mediunidade olfativa é a capacidade de sentir cheiros que não têm origem física. Por exemplo, você pode estar em um quarto fechado e sentir o cheiro de rosas ou algo desagradável sem uma fonte aparente. A mediunidade intuitiva se manifesta como uma forte sensação ou pressentimento sobre algo que vai acontecer ou sobre a presença de espíritos. Essa intuição pode vir de repente, sem explicação aparente. Por exemplo, você pode sentir que algo ruim vai acontecer, e pouco depois, receber uma notícia inesperada. A mediunidade de incorporação é quando o espírito se manifesta através do corpo do médium, controlando suas ações e palavras. Esse tipo de mediunidade é a mais comum nos nossos terreiros de Umbanda e Candomblé.
Um ponto negativo que temos que ter muita atenção é com os espíritos obsessores. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, deixamos uma porta aberta para este tipo de espíritos. É bastante comum isso acontecer com médiuns despreparados e a pessoa passar a vida toda sofrendo e causando sofrimento aos que estão ao seu redor. Por isso, este assunto precisa tanto ser difundido. É importante mencionar que muitas pessoas têm medo do seu próprio dom, especialmente se já passaram por experiências de ver coisas ruins e ficaram traumatizadas. Outras podem ter sido rejeitadas e excluídas, consideradas loucas ou rejeitadas por crenças religiosas. No entanto, a mediunidade é um dom, e se você nasceu com essa capacidade, é porque está destinado a tê-la. A questão de ver e sentir coisas ruins está associada ao seu próprio estado energético, já que semelhante atrai semelhante. Se a pessoa está sempre negativa, vai atrair coisas negativas. Se mantém-se positiva, atrai coisas melhores. Agora que entendemos os diferentes tipos de mediunidade, vamos explorar alguns sinais físicos que podem indicar a presença dessa habilidade. Sentir arrepios inexplicáveis no braço, no ombro ou na cabeça pode ser um sinal de mudança energética ao seu redor. Por exemplo, você pode estar conversando com alguém, de repente, sentir um arrepio. Isso pode indicar a presença de um espírito ou uma alteração no ambiente. Às vezes, você pode sentir toques leves ou mais firmes em partes do corpo, como se alguém estivesse encostando em você. Isso pode acontecer durante uma oração ou até mesmo enquanto você está relaxando em casa. Esses toques podem ser uma forma de comunicação de espíritos amigos ou mentores espirituais. Uma sensação estranha, como uma pressão nos braços ou pernas, pode ocorrer quando um espírito está tentando se manifestar. Por exemplo, você pode estar sentado tranquilamente e sentir uma pressão repentina no braço, como se algo estivesse tentando se comunicar através de você. Sentir uma pressão na nuca pode indicar a presença de um espírito, o que pode ser desconfortável, especialmente se for uma energia negativa. Por exemplo, durante uma reunião ou em um lugar lotado, você pode sentir essa pressão sem explicação aparente. Enjoo e sem motivo aparente podem ser resultado da absorção de energias negativas. Isso pode acontecer em ambientes carregados ou ao estar próximo de pessoas com energias densas. Dores de cabeça ou enxaquecas podem ser sinais de energias acumuladas. Se você frequentemente tem dores de cabeça sem causa médica, pode ser um indicativo de que está absorvendo energias espirituais. Bocejar e lacrimejar sem estar cansado podem ser formas de seu corpo liberar energias acumuladas. Isso pode ocorrer em lugares com muita carga energética, como hospitais ou terreiros. Zumbidos momentâneos nos ouvidos podem ser um sinal de ativação da glândula pineal, relacionada à mediunidade. Por exemplo, você pode estar em um lugar tranquilo e, de repente, ouvir um zumbido fino que desaparece rapidamente. Em casos raros, médiuns podem provocar a movimentação de objetos. Você pode perceber que objetos mudam de lugar inexplicavelmente ou até somem e reaparecem em outro local. Isso é mais comum em médiuns com maior desenvolvimento espiritual. Estes são alguns sinais físicos que podem indicar mediunidade. Entender esses sinais pode ajudar você a lidar melhor com sua mediunidade e a perceber quando está sendo influenciado por energias espirituais. Se algo aqui chamou sua atenção e ressoou com sua história, comente suas percepções. Aqui, queremos acender a luz da sua consciência. Então, se inscreva para receber mais vídeos como este. Gratidão e muito axé!